Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao curso Fundamentos em Banco de Dados. Iniciaremos, esse curso com a primeira aula Introdução ao Banco de Dados. Meu nome é professor Bernard Silva de Oliveira e eu serei o professor de vocês durante este curso. Vamos lá? A ementa dessa primeira aula será dividida em 4 partes. A primeira parte falarei sobre o que é o banco de dados. Por exemplo, a gente observa bastante a palavra banco de dados. O que é o banco de dados? Vamos armazenar dentro do banco de dados. Cadê o seu banco de dados? Sempre é dito o banco de dados, mas realmente o que é o banco de dados? Será que a sua definição é feita de forma correta? É o que a gente vai estar mostrando aqui para vocês. Depois, as aplicações de banco de dados. Onde eu posso fazer a aplicação do banco de dados? Em que área é aplicado o banco de dados? Depois, os tipos de modelos do banco de dados, porque o banco de dados ele tem modelos para ser trabalhado. Então, qual é o tipo de modelo mais usual? Ok? E depois, o que é os sistemas gerenciadores de banco de dados? O que é esse sistema gerenciadores? Coloquei até a sigla SGDB. Vocês vão ouvir bastante essa sigla, SGDB. Ok, pessoal? Então, primeiramente, vamos definir o que é um banco de dados. Mas antes de definir um banco de dados, primeiro eu vou estar mostrando para vocês os compartilhamentos e armazenamento de dados. Nessa primeira aula eu vou citar 2. A gente pode estar trabalhando com o servidor de dados, que é chamado de file server, e a outra forma de estar compartilhando e armazenando informações, armazenando dados, é o banco de dados. Então, o que seria esse servidor de dados? Servidor de dados nada é mais, é uma estrutura simples, certo? E é criado um conjunto de pastas onde os arquivos são armazenados e o usuário acessa um servidor para adquirir o conjunto desses dados. O que eu quis dizer aqui? Que é uma estrutura aqui no qual eu crio uma pasta, dentro dessa pasta eu posso armazenar um arquivo, ou dentro dessa pasta eu também posso armazenar uma outra pasta, e dentro dessa outra pasta eu posso armazenar arquivos. Então eu tenho uma pasta e eu tenho uma subpasta. Então isso é o meu servidor de dados. Então eu vou organizar minhas informações, organizar os meus dados em pastas e também em subpastas, que são pastas dentro de outras pastas, e lá eu vou estar armazenando minhas informações. Então se a pessoa quiser acessar essa informação, o que ela vai poder fazer? Ela vai acessar a pasta, e depois, se a informação não estiver dentro da pasta, tiver outras subpastas, vai estar a informação e a pessoa vai estar acessando. Ok? Então, esse tipo de estrutura de compartilhamento e armazenamento de dados é bastante comum nas empresas. Por exemplo, fazemos bastante esse tipo de organização, até pessoal, criando nossas pastas, armazenando nossas fotos, pessoais, ou arquivos de trabalho, então vai sendo armazenado dentro de pasta. Então isso é normal para fazermos. Então, o servidor de dados é uma forma simples, Uma vantagem dele, não há necessidade de um projeto para sua criação. Então não precisa estar trazendo uma modelagem complexa, tem um estudo complexo, não. Você vai lá, cria a sua pasta, cria uma subpasta dentro dela e vai inserindo arquivos lá dentro que vai seguir uma certa estrutura. Então não precisa de um projeto complexo, ele é rápido, fácil de fazer. Só que ele tem uma desvantagem também. Quais são as desvantagens? Ele pode ocasionar redundância e inconsistência de informações, pois pode ocorrer uma redundância não controlada dos dados. O que isso quer dizer? Dentro de uma pasta lá, eu posso ter, por exemplo, o mesmo arquivo lá, mas só que possa estar com os nomes diferentes, mas só que o conteúdo dentro do arquivo é o mesmo. Então, eu estou tendo informação, redundância e também uma inconsistência nesses dados, porque o nome não reflete o que está dentro das suas informações. Com isso, eu não consigo ter esse controle de redundância. Então, isso é um dos problemas do servidor de dados.
E também ele pode ter problema de segurança e de integridade, né? Por exemplo, de segurança, às vezes qualquer pessoa pode estar acessando, né? Compartilha com uma pessoa e ela entra lá, então não precisa de usuário, não precisa de senha, certo? E sua integridade também, né? Às vezes a pessoa pode ir lá, modificar o arquivo lá de qualquer jeito, salvar, não ter uma certa integridade. Então, tem o servidor de dados ele tem essas vantagens e também tem essas desvantagens, certo? Ok, agora vamos para outra parte que vai ser o quê? Vamos para outra forma de armazenamento e de compartilhamento dessas informações, no qual é a temática deste curso, que é o quê? O banco de dados. Então, o que são um banco de dados? O que é um banco de dados? É um conjunto de dados integrados que tem por objetivo atender uma comunidade específica de usuários ou uma comunidade de usuários, né? No caso aqui eu deixei até uma figurinha bem legal, né? Que ele fala que droga, onde está aquele artigo que eu queria ler, né? E aqui tem aqui como organizar a sua bagunça. Então, se ele tivesse, por exemplo, um banco de dados de todos os seus artigos, né, sendo armazenados, poderia ser o file server, mas um banco de dados seria uma forma mais organizada. Então, e tudo integrado, né? Por exemplo, o que seria atender uma comunidade de usuários? Eu estou numa empresa e essa empresa é uma empresa de gestão ambiental. Então, eu tenho vários dados na área de gestão ambiental. Eu posso ter um dado de áreas prioritárias, um dado de informação sobre cobertura de uso do solo, uma informação sobre rodovias, uma informação sobre divisas municipais. Então, e esses dados aqui, eles estão espalhados. Por exemplo, aí eu quero pegar esses dados, deixar apenas num só recipiente. Eu quero pegar todas as minhas informações aqui e deixá-las integradas, onde qualquer pessoa pode acessar. Então, aí que entra o banco de dados. Por quê? Porque ele vai estar num determinado local, certo? E essas pessoas vão poder compartilhar essas informações, né? A pessoa tem uma informação, armazena dentro do banco de dados, e a outra pessoa vai lá e pega essa informação que a pessoa deixou salva lá. Então, ela está compartilhando essa informação. E está atendendo aquela comunidade de usuários, então aquela comunidade da empresa, então aquela área ali da área do meio ambiente, da parte de gestão ambiental. Ok, pessoal? Uma das coisas bastante interessantes do banco de dados, ele te dá uma consistência e integridade dos dados, certo? Porque a gente pode fazer regras de negócio dentro do banco de dados, verificar o que foi inserido naquele arquivo, o que foi excluído, então eu consigo ter uma certa consistência e integridade naquelas informações, evitar informações duplicadas, ok? Segurança. Quando você vai acessar um banco de dados, você sempre precisa de um usuário e senha. Além disso, também no banco de dados você pode restringir determinados usuários. Por exemplo, eu quero que o usuário X só acesse a determinados tipos de dados, não armazene outros tipos de dados. No caso do file server lá, uma pessoa que entrou lá ela acessa tudo. Já no banco de dados você pode restringir essas informações. Você pode restringir o seu usuário. Então, tem uma determinada segurança. Tem lá um banco de dados, por exemplo, de uma gestão da área de gestão ambiental. Mas só que quem vai mexer nessa parte lá de rodovias é só o pessoal da infraestrutura. Então, só o pessoal da infraestrutura que vai ver os dados de rodovia. Os outros dados que não envolva infraestrutura, eles não vão visualizar. Então, a gente pode ter uma certa segurança. Controle de acesso concorrente multiusuário. O que isso aqui quer dizer? Que vários usuários podem acessar a mesma informação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você está trabalhando no Word, certo? Está trabalhando no Word. Se a outra pessoa acessar o mesmo documento do Word, ele não vai poder editar. Por quê? Porque ele vai falar que a outra pessoa está sendo utilizada. Então você vai poder ver aquele arquivo só para leitura, certo? Aqui no caso não. Eu posso estar editando, eu posso estar aquele Word, abrir aquele Word, editar, enquanto o outro usuário também pode estar acessando e editando essa informação, certo? Eu edito uma linha, o outro usuário edita uma linha. Quem editou primeiro, vem a atualização, aguarda o outro para poder vir atualizar no outro. Então, ele vai por lote, né? Então, um atualiza, aguarda o outro, na hora que ele terminou a atualização de um, ele vem e atualiza o que outra pessoa estava fazendo. Então,
Eu posso estar trabalhando com multiusuários, né? Então eu vou ter um banco de dados, uma informação controlada ali, e aquela informação que está integrada, várias pessoas podem acessar. Às vezes as pessoas não podem acessar o mesmo dado. Por exemplo, tem um dado lá que é de rodovias e um dado lá da espacialização das rodovias e tem um dado de espacialização dos municípios, certo? Eles estão num só ambiente. Aí as pessoas podem acessar o mesmo ambiente, só que um vai ver rodovias e o outro vai ver divisas municipais. Isso quer dizer o quê? Que ali é tudo um só, eles estão acessando um só que eles vão acessar partes daquele conjunto de dados, suas particularidades, ok? E o backup e recuperação de falhas também. Então eu posso estar fazendo backup diariamente, posso estar fazendo mensalmente, né, e recuperar falhas, né? Por exemplo, se teve uma queda de energia, alguma coisa assim do tipo, ele consegue ter essas recuperações. Tá, pessoal? Então essas são as vantagens de ter um banco de dados, né? O que eu acho bastante interessante é esse controle de acesso multiusuário, certo? Eu fiz uma consultoria num órgão, né? Assim, eu trabalho num órgão público e lá a gente faz várias cooperações técnicas. Tá? Então a gente fez uma cooperação técnica com um determinado órgão. Então, no órgão lá, eu fiz a instalação e a implementação de um banco de dados, onde tinha uma seção lá de agrimensura que as pessoas editavam o mesmo arquivo simultaneamente, então ia atualizando aquelas informações. Então, muitas pessoas... e antes eles tinham um problema, por quê? Porque eles trabalhavam com um arquivo espacial, aí tinha que um editar, na hora que o outro terminava de editar, aí o outro entregava para o outro ia e editava. Do banco de dados, não, todos editavam ao mesmo tempo. Certo? E cada edição que vinha ficava na fila. Aí quem terminou primeiro, atualiza. Depois o segundo da fila ia atualizando, e assim sucessivamente. Mas eles estavam fazendo ali a edição simultaneamente. Então eles estavam trabalhando de forma simultaneamente. Isso ganhou um tempo muito, né? Ganhou muito tempo na edição dessas informações, certo? Então, e até aumentou a forma que na qual... aumentou a quantidade de informações que eles inseriam no banco de dados, que antes eles sempre esperavam um ou outro, né, para terminar, enquanto com o banco de dados, como estava de forma simultaneamente, né, então praticamente quadriplicou as informações que eram inseridas, né, no banco de dados. Aplicações do banco de dados. Eu posso estar trabalhando com normalização de dados. O que isso quer dizer? Evitar redundâncias. A gente vai ver essa parte de normalizações na terceira aula, a normalização das informações, normalização dos dados. Então, para evitar redundância e inconsistência das informações. Centralização de dados. Eu vou ter um dado num só local, certo? Em onde essas pessoas vão consumir essas informações. E para a tomada de decisão. Então, eu vou estar com um dado normalizado, né? Sem redundância nenhuma, sem duplicidade nenhuma. Eles vão estar centralizados no local e com isso eu vou poder tomar minhas decisões, onde muitas empresas tomam decisões a partir de informações que estão armazenadas dentro do banco de dados. Tá? Quais são os tipos de modelo de banco de dados que são trabalhados? Aqui eu vou citar os que são mais utilizados. Tá? Inclusive, os dois primeiros não são muito utilizados, mas eles sempre são citados, há uma citação deles na literatura, que são os bancos, né? Quais são os tipos? Os hierárquicos, os bancos, né? Modelos de redes, entidade relacional, objeto relacional e o NoSQL. Esse NoSQL ele é um banco de dados que eu chamo de uma tecnologia emergente, uma tecnologia nova. Né? Ele é oriundo dessas novas tecnologias, como internet das coisas, Big Data, então ele apareceu bastante com essa disseminação dessas tecnologias emergentes. Ok? Banco de dados hierárquicos. O que seria esse banco de dados hierárquicos? Ele organiza os dados em uma estrutura semelhante a uma árvore, em que cada registro possui um único pai ou raiz. Os registros são classificados por meio de especificações organizadas de suas entidades e de seus relacionamentos. Por exemplo, eu tenho um pai aqui, né, representante de vendas. Esse meu representante de vendas, né, a gente pode observar que
empresas, né, tem sempre aqueles seus representantes de vendas, vendem seus produtos. A gente vê bastante isso em supermercados, as pessoas vendendo as suas marcas lá, então seus representantes de vendas. E lá ele tem vários consumidores, ele tem consumidor 1, 2, então é o supermercado 1, supermercado 2 e 3 e assim sucessivamente. Então eles são armazenados em hierarquia, né? Primeiro vem o representante de vendas, dentro desse representante de vendas ele tem seus consumidores e os seus consumidores têm os produtos na qual o consumidor solicita para o representante de venda, né? Que a gente chama aqui os produtos de filhos e o pai, né? É os representantes e o consumidor, ok? Também temos o tipo de modelos de banco de dados de redes, né? Ele se baseia, né, no modelo hierárquico, né, permitindo relacionamentos entre membros e também entre proprietários, né? E isso implica a necessidade de vários registros pais. Então eu tenho que ter vários registros pais, e dentro desses registros pais eu tenho aqueles filhos, que na qual eu citei anteriormente. Os filhos seria qual? Os produtos, né? Então os consumidores, o representante de venda seria os representantes, né? Os pais, né? Que no caso aqui são no de rede são proprietários. Já os seus membros são os filhos, então eles se relacionariam de várias formas, muitos por muitos. Enquanto a gente pode observar aqui que o de hierárquico ele não se relaciona muito, né? Então, por exemplo, aqui o pai, né? Tem aqui, se representa com o consumidor e pronto. Ele não vai se representar com o produto, com outros, entendeu? E o consumidor só vai se representar com apenas os produtos. E se tivesse mais filhos aqui, o consumidor ele não faria um relacionamento com eles. Ok? Outro tipo de modelo de banco de dados. Agora eu vou dar ênfase nesses daqui porque são os que são mais utilizados, tá, pessoal? É um modelo relacional, é o mais utilizado atualmente. Ele classifica os dados em tabelas, como podemos observar aqui, ó, tabelas, também conhecidas como entidades, por isso que aqui é entidade relacional, certo? Sendo que essas tabelas aqui são compostas por colunas, né? E essas colunas aqui, por meio dessas colunas, que uma tabela consegue se relacionar com a outra, né? Então, por isso que eles são mais utilizados. Quando falamos muito em banco de dados, a gente pensa sempre em tabelas, em tabelas, em tabelas. Então, é um modelo que a gente vai estar trabalhando, vamos trabalhar bastante, que é o modelo entidade relacional. Tá? Então, é divididos aqui em tabelas, onde cada tabela tem sua coluna, e essa coluna aqui, ó, ele é responsável por se relacionar com outra tabela. Por exemplo, esse CPF aqui, ele se relaciona com esse departamento aqui pelo meio do ID, né? E esse ID aqui do departamento se relaciona com o departamento do empregado por meio do DEP-ID, ok? E também tem o objeto relacional. O objeto relacional ele tem a mesma singularidade do objeto relacional, só que um dos armazenamentos que ele tem no seu atributo, em vez de ser o texto ou em vez de ser número, vão ser o quê? Vão ser imagens, vão ser áudio, vão ser vídeo e hipertextos, né? E até também informações georreferenciadas, tá? Arquivos georreferenciados, por exemplo, a geometria das informações. E também temos o banco de dados NoSQL. Esse NoSQL é um modelo de banco de dados bastante utilizado na área de Big Data e Data Science, né? Ele foi muito difundido atualmente, por qual motivo? Porque devido às informações, né, os dados de disponibilização de informação serem não apenas só tabelas, mas de diversas formas. Podemos disponibilizar as informações por meio de áudio, podemos disponibilizar informações por meio de vídeo, podemos disponibilizar informações por muitas coisas. Inclusive, com o advento, né, dos smartphones, então, as informações na qual é sendo divulgada são diversos, né? A gente pode ver pelo WhatsApp, a gente encaminha vídeo pelo WhatsApp, encaminhamos texto pelo WhatsApp, encaminhamos áudio pelo WhatsApp. Então, esses dados têm que ser armazenados de alguma forma. Então, com isso, no SQL surgiu.
Por quê? Porque como as informações no SQL, como podemos observar aqui, o SQL ele é bastante utilizado no modelo entidade relacional. Tem uma tabela que você faz uma consulta na tabela. Mas como agora com o advento dos smartphones, como que a gente vai fazer uma consulta no áudio? Como faremos uma consulta no vídeo? Como faremos consulta num texto? Ok, pessoal? Então, teve que modificar a forma de estruturar essas informações. Ok? Daí surgiu o NoSQL, certo? Então são bancos de dados que são classificados como banco de dados semi-estruturado, então ele não tem uma estrutura, assim, ele tem uma parte da sua informação estruturada e outra não, né? No caso aqui podemos dizer, eu vou até citar no exemplo posterior, um modelo semi-estruturado e dados não estruturados, por exemplo, áudio, vídeo, não tem uma estrutura. Não é uma coluna, não tem várias colunas ali para representar a informação, então ele não tem estrutura nenhuma. Então por isso que é NoSQL. Então quer dizer, o que esse termo significa? Que não quer dizer que ele é negativo ao SQL, não é isso. Ele apenas quer dizer, ele não usa apenas SQL, ele usa outras formas de estar consultando suas informações. Tá bom, pessoal? Por isso que eu coloquei, são bastante utilizados na área de Big Data e na área de ciência de dados, porque você tem que estar trabalhando com essas informações, e essas informações às vezes não vêm numa estrutura de tabela, ele vem numa outro tipo de estrutura ou não vem com estrutura nenhuma. Então, os bancos de dados NoSQL, que a gente chama de NoSQL a NoSQL, eles têm que se virar, ok? Aqui eu coloquei um exemplo, né, de comparação. À sua esquerda aqui, são o banco de dados relacional, né, que são um banco de dados, né, uma entidade aqui, essa entidade, e isso aqui são os atributos, isso aqui são as colunas do seu banco de dados, né, então aqui é um certo relacionamento, tá, pessoal? Eu não vou aprofundar muito nesse relacionamento, porque na aula 2 a gente vai estar trabalhando o que é relacionamento e quais são os tipos do seu relacionamento. Ok? Então, mas a gente pode observar aqui que isso aqui é uma tabela, né, com o nome da tabela e suas colunas. Agora, aqui ao seu lado direito, a gente pode observar que não tem essa estrutura aqui. Ó. Aqui tem uma chave e aqui fecha uma chave, onde dentro dessa chave eu tenho uma chave e essa chave tem um determinado valor. Eu tenho uma chave e um valor, uma chave e um valor, uma chave e um valor. Essa chave aqui seria um índice, né? Então eu tenho um índice aqui e um valor, um índice e um valor, um índice e um valor, certo? Então ele não tem essa estrutura bonitinha aqui de linha e coluna, tá, pessoal? Então quer dizer, quando eu aqui, ó, esse símbolo de chave aqui, na hora que eu abro essa chave aqui e fecho essa chave aqui, isso aqui tudo é como se fosse uma linha dentro da tabela, entendeu? E essas índices aqui é como se fosse colunas, tá? Mas só que a gente pode observar que essas colunas são bem diferentes. Eu estou só fazendo uma analogia de comparação de uma informação relacional, que é esse lado esquerdo, e uma informação não relacional ou semi-estruturada, né? No caso aqui é uma aqui é uma informação semi-estruturada, porque ele tem uma certa estrutura aqui, mas na próxima linha não quer dizer obrigatoriamente que ele pode ter todos esses campos. Às vezes na próxima linha aqui eu posso preencher só essa informação aqui. E essa informação aqui, não obrigatoriamente, eu não preciso estar armazenando. Ok? Por isso que é semi-estruturado. Então, ele tem uma certa estrutura, mas não quer dizer que ele é totalmente estruturado como os relacionais. O banco de dados relacional, ele é totalmente estruturado. Quer dizer, eu tenho que preencher esse atributo aqui, essa coluna, essa, todas as colunas têm que ser preenchidas. Aqui, no caso, nem todas precisam ser preenchidas. Na próxima linha, não precisa vir todas as colunas. Por isso que é semi-estruturado. Certo? E tem também não estruturado, que é no caso de imagens, no caso de áudio e de vídeo. Né? Que no áudio e vídeo não tem uma coluna lá e um registro para você armazenar essa informação. Tá? E aqui também eu mostrei para vocês também para estarem verificando a diferença, né? As aplicações dos NoSQL e do SQL. Né? Então, por exemplo, o NoSQL é bastante utilizado em jogos, né? Nas redes sociais, né? Cada Twitter que você dá lá, então cada Twitter que você dá lá, ele é armazenado aqui dessa forma aqui, ok? A internet das coisas, tá? Depois que agora com
com a vinda do 5G, né, vai ser bastante difundido na internet das coisas. Então, você está controlando tudo, né? No campo é bastante utilizado, tá, pessoal? No campo, na agropecuária, é sempre bastante utilizado. As máquinas, você podem estar acessando, estarem controlando tudo via smartphone por meio da internet. Então, você vai controlando as coisas por meio, né, o meio de comunicação de controle dos seus objetos é tudo pela internet. Então, por isso que é a internet das coisas. Tá? Armazenando informação da web, dados, né, dos seus smartphones, de empresa, né? Isso aqui é o armazenamento de um tipo, né, de NoSQL, né, que é chave e valor, um NoSQL modelo de documento, um NoSQL do tipo coluna, né, armazenamento por coluna, família de coluna. O NoSQL aqui, como eu estou mostrando para vocês os tipos de modelos de banco de dados, que é o banco de dados que a gente falou sobre o hierárquico, o modelo de redes, o modelo entidade relacional, o modelo objeto relacional e o modelo NoSQL. Dentro do SQL, eu tenho também um conjunto dessas informações, tá? Então, tem vários tipos de NoSQL. Não é só um tipo de NoSQL, aquele que eu mostrei. Tem vários modelos que trabalham com NoSQL. Já o trabalho SQL aqui, são as informações que a gente vai estar trabalhando durante este curso, tá, pessoal? Porque eu vou focar mais na parte de entidade relacional. Então, o que é o modelo de... revisando aqui novamente. O banco de dados relacional são bancos de dados formados por tabelas e que é considerado como uma entidade. Eu vou estar definindo para vocês no segundo curso o que seria uma entidade. E dentro dessa entidade tem um conjunto de colunas, que são os atributos, informações daquela entidade. Tá? Então eu posso usar o SQL. Quando eu falo SQL, é muito voltado à área dos modelos relacionais, ou pode ser os objetos relacionais também. Então eu posso estar trabalhando com ele na internet, com alguns dados de smartphone, na empresa, Data Mart. Esse Data Mart é mais voltado para Data Warehouse, tá? Mais voltado para a área de Business Intelligence, do BI, do famoso BI. A tabela de armazenamento relacional, né? E usar como relacionamento, né? Então, uma entidade se relaciona com outras entidades. Foi como eu mostrei naquele modelo de entidade relacional. Eu tinha uma tabela de empregado, de departamento com empregado, onde cada coluna se relacionava por meio do quê? De um atributo, né? Então, eles tinham um atributo em comum e uma tabela se relacionando com a outra. Por isso que o nome do modelo é entidade relacional. Tá? Ok, pessoal. Então, a gente trabalhou, né, a parte do que é o banco de dados, né? Trabalhamos a parte da aplicação, que foi bem curta, né, mas é a mais principal, e também os tipos de modelos que existem no banco de dados. Tá? Agora eu vou estar trabalhando para vocês os sistemas gerenciadores de banco de dados. Eu acho que vocês ouviram mais falar em sistemas gerenciadores de banco de dados, que vocês verem no dia a dia, do que o banco de dados em si. Então, o banco de dados, com a definição lá que foi dita, é o que? É o conjunto de dados integrados, né? Eles são integrados, eles estão num ambiente, então várias informações estão num só local, estão integrados, certo? Para atender, né, uma comunidade de usuários, ok? Mas para você estar armazenando esses dados, estar coletando essas informações, recebendo essas informações, e também pesquisando e consultando esses dados, é preciso um sistema para você estar fazendo isso. Aí que entra os sistemas gerenciadores de banco de dados. O que são os sistemas gerenciadores de banco de dados? São programas, softwares que incorporam as funções de definição, recuperação e alteração de dados em um banco de dados. Então, qual que é a função dos SGDBs? Tá? Quando eu estiver falando em sistemas gerenciadores de bancos de dados, eu vou falar da sigla deles, que são bastante utilizados, os SGDBs. Eles são softwares, são programas computacionais que servem para quê? Para estar definindo lá dentro do seu banco a tabela, qual que é o atributo, qual que é o valor que vai dentro do seu atributo, pegando aquele dado, recuperando, alterando aquela informação, tem aquela tabela lá, né? Tem a tabela dentro do seu banco de dados, aí tem um atributo lá, aí tem um valor lá na linha da sua tabela que está errado, aí você vai lá alterar. Então você vai fazer isso por meio do sistema gerenciador de banco de dados. Ele que vai lá no seu banco de dados e fazer todas essas alterações. E também recuperar. O que aqui ele está querendo dizer essa recuperação? Você vai lá, faz uma consulta, ele vai lá no banco de dados e fala assim, ó, fulano pediu para mostrar a tabela X. Aí ele vai lá, essa tabela, e recupera ela para você, ela traz para você visualizar essa informação. Ok?
O outro autor aqui também, eu coloquei que como que ele define os bancos de dados? Os sistemas de banco de dados são projetados para gerenciar grandes blocos de informações. O gerenciamento dos dados envolve definir estrutura de armazenamento de informação, fornecer mecanismos para manipulação de informações e garantir a segurança das informações armazenadas. Tá? Essa parte aqui de definir estruturas para armazenamento, a gente vai estar vendo isso nas aulas posteriores, quando a gente tivermos falando, como se estivermos na parte de modelagem dos dados. Então, estaremos modelando a informação, de como ela será armazenada, certo? E também o programa ele tem que fornecer mecanismos para manipular essas informações. Beleza, os seus dados estão lá. Agora eu quero estar manipulando, eu quero estar consultando, eu quero estar cruzando informações para a minha tomada de decisão. Então, o seu sistema gerenciador de banco de dados ele tem que fornecer esses mecanismos para você estar manipulando essas informações. E outra coisa também, o sistema de informação, os SGDBs também ele tem que garantir a segurança das informações necessárias. Então, eu tenho que ter senha, eu tenho que evitar redundância na informação, por exemplo, evitar de inserir um dado errado. Por exemplo, eu tenho um campo lá onde eu vou colocar o valor do produto. Aí a pessoa está digitando lá, ela vai, em vez de inserir um valor numérico, ela insere um valor textual. Em vez de colocar 10 mil, ela coloca A, por exemplo, ou coloca 10 mil por extenso. Aí o banco, opa, peraí, essa informação que está sendo inserida é errada. Então, ele vai garantir as informações desses armazenamentos. Na hora que a pessoa estiver inserindo um dado errado, ele, opa, peraí, informe a informação correta para esse atributo, ok? Então, o sistema gerenciador tem que também estar trazendo essas informações. Então, ele tem que definir, né, as estruturas de armazenamento, formar e fornecer mecanismos para você estar trabalhando esses dados, que está no seu banco de dados e também garantir a segurança desses dados armazenados, ok? Opa, voltando aqui, ó. Esses aqui são os principais sistemas gerenciadores de banco de dados, né? No mercado você vai ouvir o Oracle, o Oracle ele não é só um banco de dados, mas é a empresa que ele ataca, não atacar que eu quis dizer, ele atua, né? Ele atua não só em banco de dados, mas, por exemplo, a parte do Java, né? A linguagem de programação Java está sob domínio da Oracle, né? Algumas partes do MySQL também está sob a atuação da Oracle, da corporação Oracle, né? Então a corporação Oracle e também tem um banco de dados, sistema gerenciador de banco de dados Oracle. Tá? Quando a gente for falar desses programas aqui, a gente tem que falar sistema gerenciador. O correto é chamar de sistemas gerenciadores de banco de dados. Eles vão gerenciar o banco de dados. Na hora que você fizerem, né, a instalação desse sistema, ele já vai pegar lá no seu computador, né, internamente, já vai deixar o espaço lá no seu computador onde vai estar sendo armazenado suas informações, aonde será o seu banco de dados. Então esse sistema vai estar gerenciando isso tudo, onde vai guardar, vai estar gerenciando a segurança, então ele vai estar gerenciando tudo isso, tá bom? E os principais são o Oracle, o PostgreSQL, no caso desse curso, né, eu vou estar falando sobre sistema de banco de dados geral. Só que dentro da formação analista em banco de dados geográfico, a gente vai estar trabalhando bastante com o PostgreSQL, né, que ele tem a extensão PostGIS, que é bastante utilizado na área de geoprocessamento. Tá? Tem o MySQL, certo? E também tem o Microsoft SQL. Então, nos próximos slides eu vou estar definindo, né, eu vou estar trabalhando, mostrando para vocês sobre esses sistemas gerenciadores de banco de dados, né? Mas antes de entrar nisso, eu deixei para vocês aqui um site chamado db-engines.com/en, que é de inglês, /ranking, né? Esse ranking aqui mostra o ranking dos principais bancos de dados mais populares, mais usados, né? Então eu deixei até o link aqui para vocês e eu vou entrar nesse site aqui. Eu já deixei ele até aqui aberto para a gente estar verificando ele aqui, ó. O bd-engines.en/rank. Então a gente pode observar aqui, ó, que o banco de dados mais utilizado, né, é o Oracle, certo? E aqui ele mostra aqui, ó, qual que é o modelo do banco de dados. Lembra que a gente viu quais são os modelos de banco de dados? Aqui, ó, ele mostrou banco de dados relacional. Então, os mais utilizados aqui, a gente pode ver aqui, ó, no top 4, né, o top 5, top 4, os 4 bancos de dados, sistemas gerenciadores de banco de dados mais utilizados aqui são bancos de dados de modelo relacional.
que é aquele entidade relacional, são os mais utilizados aqui. Ok? Então tem o Oracle em primeiro lugar, o MySQL em segundo lugar, o Microsoft SQL em terceiro lugar e o PostgreSQL em quarto lugar. Em quinto lugar é o MongoDB. Esse MongoDB ele é classificado no modelo NoSQL. E dentro do modelo NoSQL, ele faz parte do grupo de banco de dados que gerencia documentos. Entendeu? Lembra que eu falei para vocês que dentro do modelo NoSQL, do modelo NoSQL, tem vários outros submodelos contidos nele. Então, por exemplo, o MongoDB ele é um submodelo do banco de dados NoSQL. Então, ele é do tipo documento. Tá, pessoal? Então, aqui a gente pode observar aqui, ó, o ranking, né? Por exemplo, podemos observar aqui, ó, em novembro, em outubro e até novembro do ano passado não teve alteração aqui do primeiro ao quinto colocado, mas teve só uma alteração aqui, a troca, né, do sexto para o sétimo, enquanto o IBM DB2 estava em sexto, né, e o Red estava em sétimo, então teve essa alteração. Ok? Depois vocês podem estar entrando no site, ele é bem legal, tá? Esse DBMS significa o quê? Database Management System, sistemas gerenciadores de banco de dados. Vendo aqui? Então, sempre que a gente for trabalhar assim, qual que é o banco de dados que você utiliza? A pessoa fala, eu utilizo o PostgreSQL. Então, você utiliza o sistema gerenciador de banco de dados, ou SGDB PostgreSQL. Ok? Não, aí a pessoa, eu uso o Oracle. Então, você utiliza o SGDB Oracle. Ok? Vamos lá. Então, agora vamos falar, né, sobre os sistemas gerenciadores. Né? O SGDB da Oracle foi desenvolvido pela corporação Oracle, como eu falei. Existe a corporação Oracle no final dos anos 70. Ele é um sistema operacional, o sistema operacional dele é de multiplataforma. O que quer dizer? O SGDB da Oracle, eu posso utilizar ele, eu posso instalar ele no sistema Linux, no sistema Windows, no sistema macOS, então ele tem multiplataforma. Ele é considerado um banco de dados híbrido. Por quê? Porque ele pode ser trabalhado tanto no relacional como no banco de dados no SQL. Ele tem funções no SQL dentro dele. Licença, ele é proprietário. Isso quer dizer o quê? Que você tem que pagar a licença para adquirir o sistema gerenciador de banco de dados. Certo? E ele também traz suporte a dados de referenciados por meio da extensão Oracle Spatial. Então, para você estar trabalhando com informações geográficas dentro do sistema gerenciador da Oracle, gerenciador de banco de dados da Oracle, você tem que ter a extensão Oracle Spatial. O SQL, agora vamos estar falando sobre o SQL Server. O SQL Server ele é um SGDB desenvolvido pela Sysbase em parceria com a Microsoft, certo? Ele é um sistema operacional. Quais são os sistemas operacionais na qual ele atua? Windows e Linux. Ele também é uma licença proprietária da Microsoft, então você tem que pagar para adquirir ele. Certo? Ele também é bastante utilizado, ele tem uma extensão chamada Service Analysis Server, Microsoft SQL Server Analysis Service. Essa extensão é destinada para quê? Para trabalhar com BI, com Business Intelligence. Então, porque lá, dentro dessa extensão, você tem vários conjuntos de ferramentas para trabalhar com ETL, que é a parte de extração, transformação e carga. Né? Está trabalhando com Data Warehouse, então é muito voltada para essa área de Business Intelligence. Certo? E também tem suporte, né, a dados de referenciado. Os sistemas gerenciadores de bancos de dados, né, o MySQL. Né, o MySQL é um banco de dados bastante leve, tá, pessoal? É por isso que ele é utilizado para a internet. Ele é bastante leve, vocês podem, quem já trabalhou com desenvolvimento web, né, por exemplo, aqueles sistemas gerenciadores lá de internet, tem o Joomla, lá tem o WordPress, sempre já vem nativo nele o MySQL juntamente com o PHP. Por quê? Porque o MySQL é muito leve. Né? Então ele é bastante utilizado em serviços de hospedagem. Tá? E ele é bem completo também. Tá? Ele tem compatibilidade com linguagem de programação Python, Java, PHP, C, C++, Ruby e C Sharp. Né? Quer dizer, então você sabendo programar nessas linguagens aqui, você pode otimizar, né? Você pode trabalhar dentro do banco de dados. Por exemplo, Python, eu trabalho com Python. Então eu trabalho também com PHP também. Então eu posso estar
fazendo várias programações em Python, fazendo inserção dentro do banco de dados, eu posso estar consultando informações do banco de dados, tudo meio Python. Então eu vou lá, consulto, faço minha consulta no banco de dados, ele recupera a informação, ele traz a informação para mim dentro do banco de dados, eu posso manipulá-las todas dentro do Python. Tá? Sistema operacional multiplataforma, então eu posso estar trabalhando com ele no Windows, Linux, macOS e entre outros sistemas operacionais. Sua licença é gratuita e também trabalha com suporte de dados referenciados por meio da extensão MySQL Spatial. E por fim, está mostrando para vocês o Postgre. Então ele é um sistema gerenciador de banco de dados, Postgre, que teve seu início na Universidade de Berkeley, na Califórnia, em 1986. Ele tem compatibilidade também com linguagens de programação Python, Java, PHP, Ruby, C e C++. Como eu falei, a compatibilidade que eu posso estar com Python, está trabalhando com as informações dentro do banco de dados. Posso estar fazendo várias consultas, várias análises por meio do Python dentro do banco de dados. Tá? Bastante interessante assim, a capacidade de armazenamento dele. Então ele pode armazenar uma tabela de no máximo 32 TB, então é muita informação. E outra informação também, ele é gratuito, certo? O seu sistema operacional também, ele trabalha com sistemas operacionais multiplataforma. Quando eu coloco sistema operacional multiplataforma, quer dizer o quê? Que esse sistema gerenciador de banco de dados, eu posso instalar ele no Linux, posso instalar ele no Windows, posso instalar ele no macOS e entre outros. Ele tem suporte a triggers, view, stories, procedurais. Então, são funções aqui dentro do banco de dados. Essas triggers são funções dentro, para otimizar muitos processamentos dentro do banco de dados. Dentro da formação, a gente vai estar trabalhando, vai ter uma aula sobre o que é triggers, trabalhar com view, com stories e assim sucessivamente. E também ele tem uma estrutura bastante utilizada para a parte de georreferenciado. Então, vocês podem ver muitos bancos de dados que trabalham com muitos sistemas gerenciadores de bancos de dados que trabalham com sistema ou muitas empresas que trabalham com dados geográficos, eles trabalham bastante com Postgre, então ele tem uma estrutura de armazenamento de dados georreferenciado por meio da extensão PostGIS. Então, quando você vai eu vou armazenar no PostGIS. Não, você não vai armazenar no PostGIS. Você vai armazenar sua informação no sistema gerenciador de banco de dados Postgre, sua informação espacial, utilizando a extensão PostGIS. Ok, pessoal? Para você escolher um banco de dados, falei de 4 aqui, mas tem outros bancos de dados. Mas como é que eu faço, Bernardo, que fatores que influenciam para mim poder estar consultando, escolhendo meu banco de dados? Qual que é o melhor? Primeira coisa, a gente tem que observar muitas coisas. O que você quer no seu banco de dados? Por exemplo, redundância e inconsistência. Quais são os principais fatores que influenciam no sistema, que eu preciso para mim poder escolher o meu sistema gerenciador de banco de dados? Primeiro, escolher os fatores, um sistema que tenha, trabalhe com redundância e consistência de dados. Então, ele tem que ter essa característica de trabalhar com redundância e consistência. Para quê? Que não haverá duplicidade de informação. Ele tem que ter mecanismos para estar trabalhando com essas, se ele encontrar inconsistência, se ele encontrar redundâncias. Então, eu tenho que levar isso em consideração para trazer um bom desempenho para o meu sistema. Outra coisa, ter controle de acesso. Eu tenho que ter esse controle, por exemplo, de inclusão, exclusão, consulta, porque às vezes vai que é um banco de dados que não tem esse controle de acesso, então a pessoa pode sair criando tudo quanto é tipo de tabela, sair excluindo tudo quanto é tipo de tabela, então eu tenho que levar em consideração isso na minha escolha do meu SGDB, que ele tenha que ter um controle de acesso, certo? E um banco de dados também que tenha que ter um desempenho, para quê? Para não comprometer o processamento das informações. Vai que na hora de ele consultar uma tabela, ele consome muita memória do seu computador. Poxa, será que compensa esse SGDB? Não, Então eu vou pegar um SGDB aqui na qual tem um desempenho melhor, certo? E escalabilidade também. O que seria escalabilidade? Eu tenho um banco de dados na qual muitas pessoas estão consultando ele ao mesmo tempo e ele não perca muito desempenho com isso, Então é um sistema de gerenciador de banco de dados que consegue atender maiores demandas de acesso, consulta e etc. Então, quer dizer, muitas pessoas estão acessando, muitas pessoas estão consultando, então, um banco de dados na qual tenha escalabilidade, Então, é um banco de dados que possa ser usado no nível, vamos colocar assim, global, no nível mundial, muitas pessoas acessando. Por exemplo, banco de dados da Receita Federal, no dia que vai estar recebendo
imposto de renda. Então, tem que ser o sistema gerencial que consegue atender muitas demandas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa introdução ao banco de dados, tá, pessoal? Durante esse curso de Fundamentos de Banco de Dados. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. Muito obrigado.